Salve Maria Santíssima. Meus irmãos, vejamos esta história que o Beato Alano de la Roche nos conta sobre o Santíssimo Rosário. A Virgem Alessandra, durante as pregações de São Domingos no Reino de Aragão, já muitos anos antes, tinha dado o seu nome à confraternidade do Rosário, do Saltério. Porém, empenhada em outras vaidades, muito raramente recitava o saltério ou rosário. Ela passava o tempo de manhã embelezando-se, procurava conquistar a benevolência dos mais frívolos e já tinha conquistado muitíssimos, mas também os tinha desiludido. Por sua causa, foram realizados vários duelos e homicídios. Por causa de um homem que queria cortejá-la, foi realizado um duelo em público, enquanto ela mesma olhava e também combatia, derrubando do cavalo aqueles que o atacavam com a lança. Ele, com a sua força e velocidade, se esforçou em se provar como apto à amada naquele encontro. Superou as próprias forças, quase sacrificando a sua vida, tirando a vida aos outros, como vencedor. Enfim, quando venceu a todos, chamou Alessandra, orgulhoso. Mesmo que muitos estejam presentes, porém, por teu amor, eu não teria dúvidas de me empenhar no peso da luta. Logo após ter dito isto, um homem se apresentou e o desafiou ao duelo, porque também queria Alessandra. Ora, disse, se és homem, ousa também comigo. Dito, feito. Correm as lanças e com golpes de ambas as partes, os dois combatem. E então, junto ao sangue, vomitam a alma. Ambos pronunciam ferozes blasfêmias e exalam os espíritos infelizes. No local, haviam amigos de ambos os mortos, muito ligados, seja pelo sangue, seja pela infâmia, seja pela familiaridade com estes, os quais, turbados pelo feroz espetáculo e pela horrível morte de ambos, tinham as almas exaltadas contra Alessandra, sem abster-se das armas, e romperam contra ela, e atacada com as espadas de todos, a trucidaram. Não coube sorte melhor àqueles que a acompanhavam, como amigos. A maior parte desses foram ao encontro da morte, acreditando que Alessandra estivesse morta pelos golpes que a dilaceraram, mas esta, não estando em condições de morrer, pediu aos gritos um confessor, coisa verdadeiramente horrível. Quando viram os homicídios e ouviram que ela pedia um confessor para não serem acusados, a cortaram a cabeça e a jogaram numa fossa cheia de lama. Domingos, que então estava em Oxford, soube espiritualmente do que aconteceu. Depois de 152, destinei Domingos. Meu esposo caríssimo, disse Maria, ao lugar no qual jazia a cabeça de Alessandra. Ele, enfim, chegando junto a esta, chama a Alessandra fora da abertura da fossa. Logo esta, com a testa, como se tivesse sido destacada há pouco, se apresentou diante de Domingos, fora da fossa e como antes, pedia um confessor.
depois de ter feito a confissão com Domingos e ter recebido a Santa Comunhão. Recebeu a Santa Extrema-Unção com a máxima oração. Imediatamente enviou muitos agradecimentos a Domingos e dizia que certamente seria condenada se não fosse salvada pelos méritos da confraternidade do Saltério. Acrescentava que, visto que inumeráveis demônios quiseram raptar a sua alma, a bendita Maria, sempre presente, a defendia e a conservava ainda em vida. E dizia que, como condenação pelos seus pecados, devia estar no purgatório por 200 anos. E pelo vão ornamento e o luxo com a qual tinha feito pecar inumeráveis pessoas, foi condenada às penas gravíssimas daquele por 500 anos. Contava muito, porém, com a ajuda dos irmãos do Saltério para ser libertada. Assim, então, no Campo Santo, a cabeça foi sepultada com honra por uma multidão de pessoas, muitíssimas das quais se arrependeram com a máxima devoção e foram estimuladas a acolher a confraternidade do meu Saltério. Muitíssimos tinham ouvido falar da cabeça cortada, que permaneceu viva por quase 2 dias contínuos. Depois da confissão feita por Domingos, pelo louvor da minha confraternidade e para completar um certo número de saltérios, que Domingos, por penitência, tinha imposto à minha prisioneira. Depois de 150 dias, Alessandra apareceu a Domingos, fulgida como uma estrela, e o disse 3 coisas. Primeiramente, ela que foi enviada por todos os fiéis defuntos, para dizer que todos aqueles o pediam de rezar o saltério, assim como os amigos e os pais desses que vivem nessa confraternidade, que os mesmos defuntos podiam participar aos méritos desses, assim como também os viventes, da misericórdia deles, e prometiam que restituiriam a troca na glória 1000 vezes mais. Em segundo lugar, dava graças pela sua libertação a São Domingos. Em terceiro lugar, dizia que os anjos e os santos estavam alegres por esta confraternidade do Saltério, e que os anjos e os santos chamavam e igualmente amavam os salmodiantes da Beata Maria, irmãos deles, enquanto que Deus deles é Pai, e a Beata Virgem Maria, Mãe. Ditas estas coisas, desapareceu, e sob a minha guia chegou a glória. Vejam, meus irmãos, essa história que o beato Alano de la Rocha acabou de nos contar, desta moça, a Alessandra, que rezava o rosário, mas embora não era fiel na prática, né? Mesmo ela não sendo fiel na prática, né? Às vezes rezava, às vezes não rezava. Mesmo assim, ela foi beneficiada pelo rosário. Para quem não sabe, o rosário é também conhecido como saltério, saltério de Jesus e de Maria Santíssima, porque ele corresponde aos 150 salmos da Sagrada Escritura. Por isso a palavra saltério. Então, meus irmãos, esta história veio para nos firmar na devoção ao Santo Rosário, mas não devemos, meus irmãos, rezá-lo raramente, como a moça, a Virgem Alessandra. Como nos diz a história, ela rezava muito raramente o rosário. Não devemos rezá-lo muito raramente, mas devemos buscar rezá-lo com a maior frequência possível.
E assim, meus irmãos, nós iremos alcançar muitas graças de Jesus e de Nossa Senhora. Como tão poderoso é o Santo Rosário, o saltério de Jesus e de Nossa Senhora. A Alessandra, ela, embora não era fiel à oração do Rosário, né, em rezá-lo todos os dias fielmente, mas ela rezava raramente, né? E Nossa Senhora, mesmo ela rezando raramente, Nossa Senhora teve compaixão dela. Nossa Senhora, em sua grande misericórdia, alcançou para ela a graça, ainda de ela receber a confissão e a Santíssima Eucaristia das mãos do próprio São Domingos de Gusmão. Nossa Senhora alcançou para ela essa grande graça. Para ela, meus irmãos, que rezava o rosário raramente. Imagina, meus irmãos, para quem é fiel em rezar o rosário. Mas nós não devemos, meus irmãos, rezar o rosário raramente, mas rezá-lo com frequência. Para quem ainda não consegue rezar o rosário completo, comece rezando um terço. E aos poucos você vai conseguindo rezar o rosário completo. Quando for começar a rezar o rosário completo, de manhã você reza os mistérios gozosos. De tarde você reza os mistérios dolorosos. E à noite você reza os mistérios gloriosos. E assim, meus irmãos, você vai conseguir perseverar. Peça também a Jesus e a Nossa Senhora a graça da perseverança. Peçamos a graça da perseverança na oração e devoção do Santo Rosário. E nós, meus irmãos, iremos ganhar muitas graças do céu através do Santo Rosário. Salve Maria Puríssima.